Belezinha? Bora para mais um videozinho aqui do melhor curso de Python. Não se esqueça que os arquivos estão aqui no GitHub e aqui também está mostrando quando é que serão lançadas as próximas aulas. Eu vou tentar gravar agora tudo no fim de semana, que é para ficar com a semana de boa. Beleza? Vamos lá. Então, é o seguinte. Vou falar um pouco mais sobre Generators. Generators é um assunto um pouco difícil, por isso eu vou voltar aqui e vou explicar outras funcionalidades dele. Ok? Vou falar sobre generators, vou falar sobre yield e return, vou falar sobre expressões de generators e vou falar sobre o yield from. Então, o que caramba é uma função generator? O que caramba é uma função geradora, né? Gerador e assim por diante. Ela é uma função que toda vez que ela retorna através do yield, ela mantém ainda o funcionamento, o estado interno dela. Então, se eu fizer novamente aquela função, né, retornar números, aqui do n, e eu vou colocar aqui for número in range do 0 ao n, dois pontos, yield número. Então, só retornando aqui, quando nós estamos falando sobre uma função generator, vou voltar a falar sobre isso, temos que pensar como ela vai retornar valor por valor. Pode ser que você retorne algum valor mais agregado, sei lá, algum objeto, pode ser que você volte uma lista realmente, pode ser que você volte N coisas. Só que você tem que pensar que essas N coisas elas terão uma iteração nelas, essa função vai manter o estado interno dela, e é isso, resumidamente. Né? E você tem que pensar que ele vai voltar valor por valor. Então, como é que você retorna valor por valor? Ou você executa através do next, né? Então vou colocar aqui, vou chamar aqui de n igual a retornar números. Então vou colocar aqui, por exemplo, do 10, que é para ele voltar do 0 ao 9. E quando ele cria este n, ele vai criar um objeto generator. E ele pode ser voltado valor a valor através do next, ok? E eu vou colocar aqui um print para ficar mais bonitinho. Print aqui também. Não preciso nem chamar nada, na verdade. Eu tenho que chamar um next e aqui o n. Ele vai voltar ao 0 e vai voltar 1. Ok? E quando termina de executar tudo, ele volta uma exceção, um stop iteration. Por quê? Porque ele esgota, ao contrário de uma lista que eu posso ir pegando valor a valor, e no final de contas ela ainda continua no mesmo estado, ela continua lá tranquila. Quando nós estamos falando sobre generators, generators acabam. Quando terminam os valores que eles precisam retornar, ele sobe um stop iteration. É normal, tá? É o funcionamento dele. Lembra que eu falei, quando estava falando sobre exceções, que o Python, o funcionamento do Python, ele é muito mais peça desculpas ao invés de permissão? Então sempre vai voltar um determinado valor, caso termine, ele vai subir uma exceção. Isso é o funcionamento dele mesmo, tá? Não é erro. É o jeito mesmo que o generator ele é construído. Beleza? E falando um pouco mais sobre funcionamento interno, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que ele mantém a estrutura interna dele. Tá, vendo desse jeito assim é um pouco difícil de poder visualizar. Então eu vou dar um outro exemplo, que aí eu já aproveito e já entro no yield e no return. Se eu quiser fazer uma função que ela retorne, vamos dizer assim, um valor até o 11, por exemplo, e ela pare nisso. Então eu vou fazer aqui um for, ok? Mesmo que seja uma função, def, função, exemplo, for, ok? E eu vou pegar até um determinado número, então eu vou colocar aqui um n, que é para poder voltar. Aí eu vou colocar for, número, in, range, e vou colocar range 100, que é para voltar do 0 a 99. For, if, número igual a n, se eu quiser parar, ele dá um break. Caso não, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar, ele vai printar o número.
aqui ele vai executar do 0, ele vai voltar do 0 ao 99 de qualquer forma. Tá? Então se eu colocar aqui função exemplo for e eu colocar, sei lá, até o 30, ele vai voltar do 0 ao 29. Beleza? Se eu colocar aqui até o 12, eles vão voltar até o 11 e assim por diante. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que esteja funcionando aqui. Para o for poder continuar, ele precisa manter ele vai interagindo de valor em valor aqui dentro. Se eu quiser, por exemplo, fazer de um outro jeito, eu posso. Eu posso fazer aqui igual a 0. Eu posso printar o i. E eu posso colocar i mais igual a 1. Eu posso fazer um while, por exemplo, i menor que 100. Eu mudei totalmente minha função. Agora o controlamento é dentro dessa expressão aqui. Enquanto for menor que 100, ele continua rodando. Ele vai printar o i e eu vou, cada iteração que ele fizer, ele vai aumentar mais 1. Para isso daqui funcionar, a função ela precisa manter o i aqui dentro. Só que a função ela vai se esgotar, ela vai terminar quando eu tiver com um n, enquanto eu tiver com este while aqui funcionando. O while eu posso colocar ele infinito ou não. Ok? Só que agora qual que é o ponto? Eu poderia colocar um while true aqui também. Que ele rodaria infinitamente e ele só pararia com o break a partir do elemento ao qual eu coloquei aqui no exemplo for. Só que isso também pode ser feito dentro de um generator. Então eu posso mandar com que ele pare, né, ele encerre a partir de uma determinada condição. Então eu vou colocar aqui praticamente a mesma coisa, só que eu vou fazer com um generator. Então vou fazer aqui exemplo com generator. Eu vou fazer aqui, ó, def função exemplo generator. E eu vou colocar aqui um n. E é o seguinte, eu vou colocar aqui igual a 0, porque é a mesma coisa. Eu vou colocar aqui while true. Então ele é uma função. Ele é um laço infinito. If i igual a n. Para poder parar eu faço como? Eu não posso usar um break aqui para poder encerrar o meu generator. Eu posso usar o return. A partir do momento que eu fizer um return, ele encerra a minha função. Enquanto isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um yield i. E o que mais? Eu vou colocar aqui i mais igual a 1. O que eu quero dizer com isso? Putz, então quer dizer que eu posso colocar coisas depois do yield? Pode, porque na primeira execução que eu fizer, ele vai parar aqui. Na hora que eu continuar e eu chamar o yield de novo, ele vai continuar a minha função da onde eu mandei. Então vou colocar aqui print antes do yield. Opa. Caramba. Antes do yield. Aí eu vou colocar aqui mais str e vou só fazer aqui. E eu vou colocar aqui depois do yield. Eu vou colocar o valor. O valor eu vou printar. Vou dar um print nesse bendito desse valor. Eu vou chamar o next aqui. Ok? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o valor. Vou chamar, sei lá. Eu vou chamar de x do mesmo jeito. Função exemplo generator. E vou colocar até o 4. Só. Ok? E vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui um print next. O quê? X. 2, 3, 4, 5. E vou vir aqui, vou colocar um breakpoint e vamos debugar. Bem provável que dê erro a primeira vez, mas ainda assim vamos lá. Tá bom? Então vamos rodar novamente. Debug, start debugging. Depois eu tenho que ver direitinho o porquê que está dando esse bendito.
Beleza, vamos lá, vou tentar só mais uma vez, né? Porque queria mostrar o funcionamento interno desse bendito, aí ficaria mais legal ainda. Mas caso não funcione, não tem problema, dane-se. O que ele vai fazer? Quais serão os resultados que ele vai voltar? Ele vai fazer o seguinte, veja que a primeira vez no yield, eu vou colocar só um yield só. E vou rodar. Run Python Terminal. Veja que ele só rodou o antes do yield e voltou o valor 0. Exatamente como eu falei. Agora ele vai fazer o quê? Ele vai rodar o antes e o depois do yield. Ó, antes do yield rodou 0. Ó, antes do yield rodou 0. Depois do yield, então ele rodou aqui, veio, subiu para o while true, fez a verificação de novo, não era. Veio para cá, rodou um antes do yield. Depois ele rodou 2, rodou 1, depois do yield, antes do yield, 2, que é o yield aqui, né? Depois, antes e assim por diante até ele terminar o stop iteration, que é quando ele para. Ah, então quer dizer que quando eu lanço um return, ele sobe um stop iteration? Sobe. Se eu quisesse rodar um rise stop iteration aqui, também faria a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, tá? Então eu posso também colocar funcionamentos depois do yield. Minha função ela pode continuar depois do yield. Por quê? Porque toda vez que eu executo, ele continua com o estado interno dele até o yield. Então todos os valores que tinham até aqui, ele se mantém. Depois que rodou o yield a primeira vez, ele continua executando, ele volta para o while até chegar no yield novamente. Que é daí que ele dá o print do 1. E assim por diante. Beleza? Agora, também tem um outro ponto aqui também, que existe os Generators Expressions. O que carambas é isso? Vou vir aqui, vou parar. Ô, Cacilda, quero comentar tudo assim. Eu poderia fazer de um jeito mais fácil, né? Pronto, agora eu vou fazer os Generator Expression. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer os Generator Expressions e o Yield From no próximo vídeo, que é para não ficar tão longo esse bendito. Beleza? Espero que vocês tenham entendido pelo menos essa primeira parte. Espero que vocês tenham entendido que um Generator nada mais é que uma função que ela mantém a estrutura interna dela. Ela retorna N valores de acordo com o que você coloca. Toda vez que você criar, você tem que pensar que ela vai retornar um valor de cada vez. O yield, ele pode ser colocado em qualquer lugar do seu código e quando ele executa, ele para a função ali. Quando você volta a tornar a executá-lo, você pode ter códigos depois, inclusive, que ele vai voltar a executar a partir da primeira chamada do yield. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Sim, Generator é um pouquinho complicado, mas no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre isso. Beleza? Se gostou, curte, compartilha, assina o canal e é isso aí. Pode ficar tranquilo que quando a gente começar a mexer na nossa parte de SQL, a gente vai usar bastante os generators. Beleza? Até mais!